Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui essa manhã. Uma alegria ter que falar, especialmente aos jovens. Não somente a eles, mas especialmente aos jovens. E o tema que me foi pedido a que nós refletíssemos nessa manhã, ele pode não parecer que tem alguma coisa a ver conosco. Ele pode parecer alguma coisa já passada na história, e talvez a gente não perceba o impacto disso em nossa vida. Talvez esteja dentro do nosso coração, ali, pertinho de nós, embaixo de outro tapete que precisa ser limpo, que é o tema da revolução sexual. É algo que pode chamar a atenção, pelo menos de algumas pessoas, mas eu quero chamar a atenção de todas as pessoas aqui, não só as presentes, mas aquelas que estão nos acompanhando agora nesta manhã. Porque é importante falar sobre essa temática da revolução sexual. Se é algo que alguns ouviram falar lá na década de 50, 60, o que aconteceu na sociedade, mas já passou isso. Inclusive os que estão aqui, católicos, falam, olha, eu tenho já uma visão já melhor sobre este assunto. Então nós precisamos aqui refletirmos sobre alguns pontos importantes nesse tema. Um deles é sobre manipulação de massa. De modo geral, a gente nunca pensa que a gente pode ser manipulado. Talvez a gente nem veja. Ou a gente identifique isso, às vezes, numa propaganda, talvez num filme, alguma coisa, na grande mídia. Mas a gente não consegue enxergar muito isso, porque, inclusive, já colocaram na nossa cabeça de que falar de manipulação parece teoria da conspiração. É uma coisa que já tem que deixar de lado. Se alguém tentar falar isso para você, é um fundamentalista. Deixa isso de lado. E quem justamente me chamou a atenção deste assunto, muitos anos atrás, foi o Papa João Paulo II. Na 8ª Jornada Mundial da Juventude, o Papa disse o seguinte, prestem bastante atenção. Ele fala, abrindo aspas, com o tempo, as ameaças contra a vida não diminuem. Um pouco mais à frente ele vai continuar, o século XX será considerado uma época de ataques massivos contra a vida. Os falsos profetas e os falsos mestres conseguiram o maior êxito possível, além das intenções, que podem ser várias e apresentar talvez aspectos convincentes, até mesmo em nome da solidariedade, estamos na realidade diante de uma conspiração objetiva contra a verdade. Uma conspiração objetiva contra a verdade. E ele continua, dizendo que estão envolvidas várias instituições internacionais. Então veja bem, João Paulo II, 8ª Jornada Mundial da Juventude, já passou um certo tempo isso, dizendo aos jovens, quase com um talita cum, olha, levanta, acorda, estão te enganando. E talvez você não entenda o que está acontecendo. Estão te alienando de propósito. Estão te deixando à margem de propósito. E vão massificando a todos na sociedade, porque tem certas intenções. Então João Paulo II está tentando mostrar, olha, tem um agente por trás disso. Tem gente trabalhando contra o povo. E a gente pensa que não, tudo é Alice no País das Maravilhas, tal. É necessário ver, tocar na doença social, é necessário ver isso
para poder, sim, diante de um diagnóstico correto, curar, remediar, ajudar o próximo, que às vezes está muito próximo, está dentro de casa, é o vizinho, está na escola, está na universidade, está no trabalho, está em nosso meio e talvez dentro de nós também. Então, nesse início, quero trazer esta ideia de João Paulo II, esta colocação, essa denúncia do Papa João Paulo II, que é muito atual, justamente porque passado tanto tempo, de tantos livros escritos sobre sexualidade humana e tal, hoje nós temos um desafio de um monstrengo que está aqui, que foram implantando em nossas cabeças e que estão justamente sendo os grandes obstáculos internos. O que eu quero dizer com isso? Os pais da chamada revolução sexual, eles tinham um interesse. E para chegar a certos objetivos, eles tinham meios para poder fazer isso. Para implementar aquelas ideias, elas não poderiam ser implementadas declarando-as, mostrando qual era a intencionalidade. Não podia fazer isso. Tinha que fazer o povo modificar as suas ideias. Precisava mudar os critérios que o homem, que o ser humano tinha no seu coração. Só que ele não poderia perceber essa mudança. E os meios, as estratégias feitas para isso foram várias e muito usadas e descritas em muitas obras destas mesmas pessoas que pensaram em fazer uma transformação social. Veja lá, aqui, levanta a mão quem já ouviu falar da ideologia de gênero. Muito bem, pode baixar a mão. Quem já ouviu falar sobre eutanásia? Continua de mão em pé, aborto, células tronco embrionárias, reprodução assistida. Agora eu vou falar outras. Morte digna, alguém já ouviu falar dessa morte digna? Tudo bem, já ouviu falar, tem uma morte digna, tá, mas que isso seja uma nova roupagem para matar uma pessoa de idade, ou nem tanto de idade, ou seja, um velhinho, chamado morte digna. Amor intergeracional, quem já ouviu falar, levanta a mão, mas só quem ouviu, amor intergeracional. Muito bem, está vendo, pouca gente ouviu falar disso. Alguns levantaram a mão, ótimo. Veja bem, tudo isso que eu falei aqui faz parte de uma agenda, faz parte de uma estrutura que o Papa João Paulo II denunciou em uma encíclica escrita no ano de 95, chamado Evangelho da Vida. Evangelium Vitae é o nome da encíclica. Dentro dela ele usa o termo, no artigo 28, ele fala assim, cultura de morte. Muito bem colocado, graças a Deus ele deixou isso para nós, mostrando de uma nova cultura, uma ideia de um novo homem, uma nova sociedade. Estas questões estão sendo tocadas no Brasil há um certo tempo, mas também estão no mundo. Quando você vê na internet, especialmente muito mais na internet do que na televisão, falam na grande mídia, falando o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos, por que será que esses temas estão candentes? Será que por trás dessas temáticas, que estão sendo sempre parece que faladas e voltando atrás disso, não tem por trás alguém fazendo isso com certa intencionalidade? Nós muitas vezes nem nos questionamos, por que será que estão colocando isso? Será que não estão querendo vender alguma ideia? Apresentar algo? E será que o que querem por trás disso? O que é que de verdade querem? Então nesse início, a gente começa a perceber o seguinte, quando a gente vê, por exemplo, um esporte, eu me lembro, quando era bem jovenzinho, o judoca Aurélio Miguel,
ganhou medalha nas Olimpíadas e tal. Logo depois eu me lembro que, como se falou muito disso na época no Brasil, muita gente foi fazer judô. Depois, nós tivemos aí Gustavo Borges, se recordam dele, alguns aqui? Nadador brasileiro? E muita gente foi fazer natação. Então, veja, a gente assiste e quer fazer. Nos apresenta uma coisa e nós vamos atrás delas. A gente até não está nem com tanta fome, mas, bom, alguns eu acho que estão com um pouco mais, porque está chegando a hora do almoço, né? Mas, apresenta-se um sanduíche maravilhoso na televisão e dá aquela vontade de comer aquele sanduíche. Ou, por exemplo, quantas vezes eu não já vi isso, jovens ali com os seus 14 anos, e viram lá o iPhone 10. E aí chegaram para a mãe, mãe, me dá o iPhone 10. Né? E a mãe já olha, iPhone 10 não é tudo igual? iPhone 4, 5, 6, 7, 8 e tal, o que é o 10? Mãe, é que o meu amigo tem. Né? Meu amigo tem, por que eu não tenho? Né? Ah, porque ele não é meu filho. Você é o meu filho. Né? E eu não tenho condições de comprar isso aqui ainda. Não, mãe, mas olha, você compra ali e tal. E muita gente vai atrás, faz um esforço enorme, pais fazem um esforço enorme de dar para ele. Aí você dá para ele. E depois que acontece, passado um tempo, já passou um pouquinho, logo passa ele com certeza, quando aqui no Brasil tiver condições de ter, vão inventar o iPhone 50, não sei, e nunca vai parar. E o pessoal vai ficar desejando ter sempre o depois. Desejando, palavra importante. Vão colocando dentro de nós aquelas necessidades que às vezes não são necessidades. Tem outras que são mais importantes. E como é que se faz o uso da manipulação? É pela linguagem. A linguagem tem sido a ferramenta para conseguir alcançar os objetivos pensados por estas grandes nações. Por exemplo, quando em um outro lugar eu estava falando sobre a revolução sexual, chegou um momento de perguntas, e eu não tinha passado os dados que eu vou falar aqui agora. Um jovem levantou a mão e falou, professor, posso fazer uma colocação? Sim. Olha, professor, tudo bem, o senhor acredita que isso é uma coisa ruim, mas não me parece ruim. Falei, puxa, eu cometi um erro, eu não te mostrei a história disso daqui, eu não te mostrei como é que foi feito, nem os livros. E aí esse erro eu passei a não cometer mais, justamente de mostrar que lá atrás, não indo muito atrás, quem já ouviu falar do nome Alfred Kinsey? Levanta a mão, alguém já ouviu falar dele? Alfred Kinsey? Não? Nos anos de 1948, ele escreveu uma obra, que foi uma bomba atômica nos Estados Unidos. Por quê? Ele é considerado um dos pais, não é o pai, mas um dos pais da chamada Revolução Sexual. E ele escreveu um livro para tratar da sexualidade, porque todo mundo se interessa, vou falar sobre isso e tal, né? Pode-se dizer assim, não foi bem essa a história. O seu livro não era para poder chegar e mostrar, olha, como é bonita a sexualidade, como ela deve ser vivida. Não foi essa a sua ideia. Não era nem o modo como ele tratou a questão. Em seu livro, tem lá umas tabelinhas, umas tabelas das pesquisas feitas por Alfred Kinsey. Que hoje, a grande mídia, quando vem colocar sexualidade para nós, recortada, reduzida, com interesses diversos, não conta a história para você. Não mostra que Alfred Kinsey, com a sua equipe de sexólogos, abusou de 317 crianças. Com cronômetro em mãos, vendo na criança de 4 meses até seus 17 anos, vamos ver quantas vezes ela chega ao ápice, das mais variadas formas. Isso não te contam. Parece até mentira uma coisa dessa. Por quê? Porque não pode mostrar.
Porque se mostrar para você, talvez se você for olhando todo mundo que foi seguindo essa ideia, e que foi escrevendo na mesma linha de pensamento, tinha um objetivo contra você. Ele queria massificar, ele sabia como fazer isso. Eles foram financiados para fazer isso. Ele foi viajando por muitos anos, conversando com governantes para derrubar a legislação, diminuir a legislação e entrar com novas ideias. João Paulo II mostrou muito sobre isso. Não apenas ele, mas vários papas anteriores e mesmo os posteriores também, mostrando o ataque à família. João Paulo II, em um discurso, quando volta da ONU, ele fala da seguinte maneira: volto do encontro da ONU para rezar o Regina Coeli e para combater um programa que quer destruir as famílias. Frase de João Paulo II. Um programa que quer destruir. E ele fala, eu quero combater. Ele fala que vai combater com a oração e com a palavra. E te ajudar a não ser massificado, a não ser enganado. Por quê? Por trás da temática da revolução sexual, qual era o objetivo aparente para as pessoas? Ele vai te levar a você ser livre das repressões, especialmente uma que é aquelas que eles foram colocando. A igreja reprime, a igreja quer se imiscuir, quer interferir, quer mandar, quer falar para você como é que você deve viver a sexualidade e tal. Só que se ele falasse assim abertamente para o povo, contra a igreja, deste modo, talvez não fosse eficaz. Como é que foi feito isso? Usando de propaganda. Inclusive, muito antes de Alfred Kinsey, em 1928, o sobrinho de Freud, Edward Bernays, ele escreve um livro chamado A Propaganda. E ele utiliza da teoria da psicanálise justamente para poder vender e conseguir. E foi se vendo cada vez mais uma época de controle de comportamento, de como usar isso. E foram testando de muitos modos, na época mesmo, foram testando e foram vendo que era possível mexer com o povo. E onde tinha que mexer de verdade para poder massificar? Sexualidade. Justamente por quê? Porque temos um corpo, existe o prazer. E nessa história do prazer, olha, eu tenho fisiologia, eu toco, eu vejo, eu ouço. Então, eu busco cada vez mais esse estímulo. E o que eles vão fazer então? Vão criar o hiperestímulo, vão hipersexualizar a sociedade, vão fazer isso com frequência para massificar. Por isso aquela frase, só pensa naquilo. Já ouviram? Já? Só pensa naquilo. Ah, bom, porque foram se voltando, colocando demais em todas as coisas para vender, com muita frequência, mas a gente não foi percebendo, ou pelo menos os nossos pais e avós não foram percebendo, e nós também muitas vezes não vamos percebendo, que os programas vão usando disso para implementar aquilo que João Paulo II chama de um novo código ético. Por que um novo código ético? Um novo modo de ser? Porque querem mudar o modo de ser nosso. Querem mudar os critérios. Como é que fizeram isso? Olha, teve uma época que começaram a falar dos abusos, da pedofilia de sacerdotes. Fizeram vídeos sobre isso, filmes sobre isso. Olha, que isso tenha ocorrido, se mostra que foi uma realidade. Agora, dizer que isso todo padre eu já estive com muitos padres em ruas, caminhando, e a pessoa torcendo a cara. Eu lembro de um que eu estava na missa, estava entrando, uma senhora passou por nós assim, o padre de batina, falou, eu sei o que se esconde por trás dessa batina. Aí ele falou, um corpo, né? Só, né? Ela passou assim e foi adiante. Uma outra vez, em que os comentários, quando a gente estava em Roma, olhando assim,
Os padres são pedófilos. Então, eles conseguiram emplacar, eles conseguiram colocar uma pecha. Por que fizeram isso? E as pessoas não prestam atenção. Nós vemos isso na história de um senhor que era ator, ele já faleceu nos anos 2000, 2000 alguma coisa, se eu não me recordo muito bem. Ele fez parte do filme daquele Star Wars. E ele, quando ele passou por um processo de conversão, ele não era católico. O processo dele começa porque ele ia fazer um padre anglicano, e aí ele faz o sinal da cruz errado, uma pessoa vai ensinar, e aquilo mexeu com ele, começou a mexer com ele. Tempos depois, ele justamente foi fazer o Padre Brown, e ele estava de batina, porque tinha que fazer o personagem, andando para cima e para baixo, e acontece que uma criança ali perto vem e pega na mão dele. E aquilo fez ele se questionar, e falou, puxa, acho que a igreja não deve ser tão mal assim, porque uma criança que nem me conhece, dá a mão para um estranho, porque reconheceu numa batina um sacerdote, deve ter alguma coisa bem diferente daquilo que estão me propagandeando, me falando tanto contra a igreja e tal. O filho dele adoece, e ele pede a Deus que se o filho se curar, ele se faria católico. E o filho dele se curou de uma doença grave, né? E ele se fez católico, ele se converteu. Ele, a família dele e tal, e morreu católico. Mas veja que, nesse processo da conversão dele, ele acaba falando que ele ouviu muita coisa contra a igreja. E o campo onde mais se fala contra a igreja, que quer falar contra a igreja, um dos campos, né? Mas é um que fala muito, é sobre sexualidade, quer mostrar como se a igreja fosse castradora, repressora. Esses termos são muito usados, são usados de propósito. Quando você coloca ali o rótulo, aqui tem repressão e aqui tem liberdade, eu vou te fazer livre. Então, o que não te contaram está descrito na parábola do filho pródigo. Um padre argentino chamado Alfredo Sainz, ele comentando a parábola do filho pródigo, ele diz assim, o que é a parábola do filho pródigo? É um jovem que considera um pai como um morto. Morreu para mim. Me dá minha herança que eu vou viver minha vida. Tchau. Independência, liberdade. Quero sair da minha casa e quero experimentar a liberdade e tal. E ele vai. E o padre continua explicando e diz assim em seu livro, comentando a parábola do filho pródigo. O que acaba acontecendo no final com aquele jovem? Ele acaba apacentando porcos, não é isso? Na parábola do filho pródigo, acaba apacentando porcos. O padre diz exatamente assim, é exatamente isso o problema da liberdade. Quando se afasta de Deus, do Pai, da autoridade do Pai, para fazer uma experiência, fala assim, não, eu não quero Deus aqui, acaba a vida virando uma porcaria. O padre diz assim. Agora, nós somos chamados a apacentar porcos? Não, os porcos nas Sagradas Escrituras têm uma imagem. Não fomos chamados a apacentar porcos. Não somos tratados assim. Não é assim que Deus nos vê. Ele falou, não, mas você precisa usar umas rédeas castradoras para que você realmente seja bom. Não, não é isso. É que a ideia que te colocaram na cabeça, ou colocaram na cabeça de muita gente, é que viver a sexualidade conforme a própria natureza é uma castração. E os pais da revolução sexual e todos os posteriores a eles, que continuam falando da mesma maneira, esses são as boas pessoas, são maravilhosos. Mas imagina, por exemplo, depois de Marcuse, tem lá a Sulamit Firestone. Em sua obra, Firestone vai falar sobre o incesto. Olha, que coisa magnífica, né? Ter relação sexual com a mãe e com o pai. Não, mas ela vai colocar como se fosse... Ela fala, são tabus que foram impostos por um tipo de consciência. Hoje, para você, talvez seja estranho falar disso. Em algumas nações, já não. Por quê? Porque conseguiram introjetar de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, sem que percebesse, de muita estratégia, com muita estratégia, foi impondo e hoje já é aprovado.
Tem muita coisa que já foi aprovada. Por exemplo, que aqui eu posso citar a vocês, de algumas coisas que estão acontecendo em alguns países, para ver como as coisas são de pouquinho em pouquinho. Algumas vão assustar. E talvez pense assim, não, isso não vai chegar no Brasil. Não, já chegou. Eles estão de pouquinho em pouquinho alargando até que aprove por completo. É assim que tentam, é assim que foram tentando até que conseguiram modificar muitos países. Eu não sei se já ouviram que na Holanda um partido político advoga pelo direito do chamado amor intergeracional. Eu vi que quase ninguém levantou a mão falando sobre amor intergeracional. O que é amor intergeracional? É só o uso da linguagem para esconder a pedofilia. Não é violência. É que eu tenho amor por aquela criança. Eu quero ter relação com ela e tal. E a partir disso, alargar a legislação. Isso na Holanda acontecendo. Aqui no Congresso Nacional, anos atrás, um deputado tentou passar uma coisa assim. Não, mas o Brasil precisa modificar o seu modo de pensar sobre o amor intergeracional. E a pessoa não está atenta para saber o que significa isso. Olha, uma criança, 6, 7, 8, 9, 10 anos, será que você está atento para isso? Por exemplo, um médico, aconteceu isso, né? Na Inglaterra, um médico parabenizou uma mãe que foi lá, estava grávida, parabéns, a senhora vai ser mãe. Ela ficou ofendidíssima com a colocação e processou o médico, e aí vê todo o movimento contra o médico, porque ele só constatou que ela estava grávida, portanto, se ela era mulher, era mãe. Só que ela disse assim, não, eu não sou mulher, eu me vejo como homem e tal. E o que eles conseguiram alterar na legislação britânica? Eles conseguiram emplacar a proibição de que um médico possa falar, parabéns, mamãe ou papai, o seu filho, homem ou mulher. Não pode falar isso. Vocês conseguem entender o seguinte, assim, eu vou dinamitando e te restringindo a tua linguagem. Eu não vou permitindo que você fale. Mas professor, é que eu sou realmente até favorável a isso. Não, mas está tolhindo a liberdade das pessoas, de um médico na sua profissão simplesmente falar um fato fisiológico, uma realidade científica, mostrar aquilo. E não se vê que por trás essas atitudes existe muito de chamada engenharia social, uma ideia de modificar a sociedade. Nos países ali bascos, estão querendo proibir que os meninos joguem bola no pátio. Por quê? Porque é uma atividade contra o gênero feminino e tudo mais. Garotos, meninos, crianças brincando de futebol. Não, olha, na verdade não vou achar estranho se conseguirem colocar isso. Na França foi proibido usar o termo senhorita. É muito pouco usual também, né, hoje em dia para muita gente, mas senhorita. Por quê? Porque todo movimento que foi contra disse o seguinte, ali se constata um estado civil, porque ainda não está casada. É como se ela fosse alvo de bullying. O homem fala, aquela ali está livre, está à disposição. Aí você vai falar assim, não, mas é absurdo isso, esse tipo de colocação. Só que ela pega. Aí aprova a lei, proíbe e começa a gerar divisão. Este é o objetivo. Só que aquele objetivo externo, que ainda continua vigente, de fazer alteração através de divisão, de brigas, de ódio entre as pessoas, ele foi internalizado mais recentemente. Como é que ele foi feito isso? Ele foi feito isso através do próprio gênero. O que é o gênero, falando de modo simples? Só para falar isso também para vocês. É fazer com que o homem, o ser humano, se revolte contra a sua própria natureza. Ele internamente fala, não, olha, eu me construo e me desconstruo do jeito que eu quiser. Ele colocou para dentro dele isso. E isso tem tido repercussão grande em muitos países. Muitos problemas que estão sendo, inclusive, ocultados.
tem aumentado o número de suicídio no Brasil. Vocês têm acompanhado isso? Sim? Quem tem acompanhado, visto alguma coisa de suicídios? Levanta a mão, olha. Tem aumentado. Então eu digo aqui em cadeia nacional, para quem está ouvindo aqui, vai aumentar. O que eu desejo? Não, não é isso. É que existe uma estrutura silenciosa, uma revolução silenciosa através da educação formal, das escolas, que vem implementando certas ideias que o ser humano fica confuso, sofre, ele não sabe como lidar com isso internamente. E as pessoas falam, não, isso é falácia. É falácia não. Eles só querem não te mostrar os estudos de que muita gente que está procurando e que infelizmente se suicida ou que está sofrendo, você vê aquela insatisfação permanente com tudo que está acontecendo à volta dele. Por quê? Porque foram tirando a família, o pai, as ideias, os critérios, foram fragilizando, dessensibilizando. São inúmeras as estratégias para fazer isso. O Papa João Paulo II, ele, em um outro trecho, ele diz na carta às famílias assim: estamos diante de uma crise da verdade, uma crise de conceitos, do amor, da liberdade, enfim, e de tantos outros conceitos. Justamente quando se pergunta para uma pessoa, o que é a verdade? A minha esposa fez um vestibular, ela já tinha uma faculdade, mas foi prestar vestibular, estava fazendo umas provas, e ali estava assim, tinha lá a elaboração de um texto onde falava sobre a verdade, e falava assim, olha, só existe uma das 4 alternativas que é a errada, sobre a verdade. E aí vinha falando, a única alternativa que era de fato a correta, era a que eles falaram que era errada, do que era realmente a verdade. Então, só que para acertar, você tinha que falar que aquela estava errada. Essa aqui é a mentirosa. Não, você tem que negar isso para que você tenha a nota, para que você tenha que passar adiante. E talvez aconteça isso com mais frequência do que a gente esteja vendo. E nessa questão da liberdade é o tema central por trás da revolução sexual. Porque nós queremos ser livres, desejamos ser livres, e a liberdade tem a ver com amor, tem a ver com certeza com amor. Só é livre quem ama de verdade, quem tem domínio de si mesmo para poder se entregar. Mas eu não vejo o processo. Querem me levar a este amor, a esse prazer, por vias que eu não estou enxergando. E às vezes está acontecendo comigo, ali, no meu dia a dia. Nós vemos na história contada, quem está com a sua Bíblia pode ver, em Atos 4, a história da prisão de São Pedro e São João, vai lá entre os versículos 17, 18 e 19, ali conta-se a história, o fato que ocorreu com São Pedro e com São João, foram presos por causa de um milagre, estavam falando muito daquele milagre, e aí as autoridades disseram o quê? Nós temos que fazer alguma coisa, e nós temos que punir. E aí eles ameaçaram os apóstolos, e eles, parem de falar. Felipe, vai embora daqui, não fale, tá? Pare de falar, pare de ensinar a verdade de Jesus Cristo, razão do próprio milagre. E aí eles falam para eles assim, veja se é justo obedecer antes aos homens do que a Deus. Ali está a verdadeira liberdade que não querem nos mostrar. Que a verdadeira liberdade não é falar tchau Deus com seus mandamentos. Não, é muito diferente. Eles falam, não, muito pelo contrário. Quem nega a Deus acaba obedecendo aos próprios homens. Portanto, muitas vezes com essas falsas ideias que acabam nos impondo silenciosamente, o que acaba acontecendo conosco é que, sem perceber, vamos seguindo as ordens, os critérios, um modo de ser e de pensar conforme muitos que a gente nem enxerga,
que escreveram obras, livrinhos e mais livrinhos sobre esse tema, muitos tratados nas escolas e universidades, ou, se não viu esse tipo de material, que está de fundo, sempre ecoando na sociedade, sendo usadas as ideias de um Herbert Marcuse, de um Michel Foucault e tantos outros, das Kate Millett, por exemplo, da vida, que fala sobre isso, do como enganar a sociedade, como manipular. Ou seja, por trás da revolução sexual, o que tinha? Uma revolução política. Queria-se mudar a legislação para mudar os costumes. Mudar, como diria o padre Julio Menvielli, um grande sacerdote argentino, já falecido, né? Que ele escreve, olha, temos aqui uma sociedade com pilares. É importante você entender isso. A sociedade que você pisa tem certos pilares, que os papas chamam de princípios inegociáveis. A gente não vai negociar vida e família. Não é negociável isso. Eles são os alicerces de uma sociedade. Onde é que se ataca a sociedade? Nestes alicerces. Porque o objetivo é fazer uma nova sociedade. Só que a gente não acredita que está acontecendo isso. Que às vezes as pessoas são inimigas umas das outras sem ter feito nada, por conta de ideias que já foram sendo assentadas na cabeça e você fala, olha, acho que alguns daqui me conhecem na luta contra o gênero. Quem conhece? Levanta a mão aqui. Ok, já muita gente viu, publiquei um livro sobre isso. Eu me lembro quando fui a um debate, eu não conhecia a pessoa que ia debater comigo. Só que cheguei lá, procurei saber quem era, vi quem era a pessoa. E naquele momento eu me aproximei, comecei a puxar conversa, normal, conversa, amenidades, tá? Amenidades, conversando normal e tal. A pessoa já ficou um pouco assim. Mas eu fui falando ali, né? Tentando conversar normal. Eu digo conversar normal porque, para ela, eu era anormal. Eu vinha de Marte, com uma ideia maluca, contra a liberdade do ser humano. Que eu posso fazer o que eu quiser e tal. No final das contas, o que eu estava tentando conversar com ela, ela dizer, eu não mordo. Eu sou normal também, tá? Vivo uma vida normal como você. Temos ideias diferentes aqui. E talvez não é só diferente por uma diferença de, eu estou de um lado e você está do outro. Não, pode ser que aquilo que você pensa seja nocivo. Mas o fato é que transcorreu o debate e a pessoa, como em todos os debates, sempre quem está contra ele, no caso, a gente não faz isso. Mas no meu caso eu estava sendo ofendido ali, ela nunca tinha me visto. Era a primeira vez que a gente se encontrou e a gente estava conversando. Fui lá no final cumprimentá-la. Falei, professora, a senhora não conhece minha vida e tudo mais e tal. Mas ela pouco se importava com aquilo. Eu a tratei com respeito, né? E estou contando isso porque a impopularidade por falar a verdade causa medo nas pessoas. As pessoas não falam a verdade porque elas têm medo. Elas não querem se confrontar consigo mesmas e com a própria verdade. E aí elas acabam se adequando para estar no grupo, para estar com os demais. Só que elas não pensam que estarão ajudando os demais, falando a verdade, mexendo naquela ferida para poder curar. Fala, não, olha, você tem uma natureza e você será muito mais feliz deste modo. Não se toca desse modo muitas vezes porque tem medo de falar isso. Então, o que é importante nesse momento de reflexão nossa aqui? Vendo que há um processo de manipulação que quer nos escravizar, quer nos retirar a nossa liberdade, e que a tal da revolução sexual, que seria para levar à liberdade, foi trazendo consequências. Como a gente não conhece a história, a gente parece que está tudo muito bem sobre isso. A gente olha para trás, nos falaram que para trás era tudo ruim em família. Era tudo muito, não, olha, o casamento do jeito que era. Alguém assistiu um filme que passou anos atrás, chamado 12 é Demais? Alguém assistiu? De uma família que tinha 12 filhos. O que faz o filme? O filme só faz desmoralizar a família.
Ah, que ridículo, não sei o quê. Por exemplo, se eu fizer aqui agora, dos jovens que estão aqui, quem quer casar, levanta a mão. Excelente, baixa a mão. Vamos lá. Quem quer ter 12 filhos? Vai ter uns falando assim. Então, quem quer ter 10? 8? 6? Teve um que fez assim, ó. Ele não fez assim, ele fez assim. 4? Olha. 2? 1? 0 filhos. Fica até com vergonha. Eu estou pensando em não ter também e tal. Então, mas conseguiram fazer isso contra a família. Foram fazendo, mostrando. Ai, como é difícil, é custoso, é muita fralda, é muito cocô para limpar. É dinheiro de escola, não sei o quê. É trabalhoso, tem o gênero na escola, então é melhor não ter filho. Aí ficam fazendo esse tipo de coisa. Eu tenho 4 filhos. Fui à padaria, agora no Natal, numa nova padaria, né, na região. A moça ali, aconteceu uma coisa comigo que já sempre acontece. Aconteceu agora de novo. Eu falei, nossa, renovei, eu já posso falar de um dado mais recente. Na padaria mais perto da minha casa, que eu não tinha ido agora, eu fui, a moça olhou e falou, nossa, todos são seus? 4 filhos. Que ela estava vendo o quê? 2 times de futebol ali juntos? 4 filhos. Mas é porque colocaram na cabeça das pessoas, é complicado, é difícil, é ruim, é isso, é aquilo, uma série de justificativas. E não me diga que isso é natural. Não me diga que isso foi assim. Não, foi escolha. Eu penso que foi escolha. Só que tem muito material, vídeos, propagandas que foram fazendo assim. Eu sempre conto, às vezes, nas formações, que numa viagem que eu fiz a Madrid, receoso de falar o espanhol, que eu tinha aprendido, liguei a televisão onde eu estava para poder ver um pouquinho, me acostumar o ouvido, e vi uma propaganda chocante. A propaganda se passava em silêncio absoluto, dentro de um mercado, uma mulher sendo olhada por todo mundo, e as pessoas olhavam com um olhar assim de raiva para ela meio que oprimida, vamos dizer assim. Aí ela olha para baixo e tem uma criança esperneando. Aquela cena de mercado que o garoto quer um negócio, começa a espernear. Só que a propaganda é em silêncio absoluto, então você não ouve a criança gritando, mas você vê ela esperneando, ela volta a olhar para as pessoas, todas olhando para ela com raiva, e aí a frase, bem na frente, assim, termina assim, para evitar esse problema, use camisinha. Qual o problema? Uma doença, um câncer, não sei o que e tal? O filho? Aí você pensa, mas isso não emplaca. É lógico que emplaca. Já emplacou faz tempo. Quantas vezes eu já não entrei em elevador, no meu prédio, uma senhora olhou assim, que absurdo, que responsabilidade. Porque eu estou com meus filhos, todo mundo educado, não estava nem batendo nela, nem fazendo nada. Olhando assim. E os filhos, tchau. Saindo assim, eu falei, nossa, o que é isso e tal? Em quantos lugares? Vamos assistir lá um show lá e tal. Só que era de música erudita e tal. Olha, senhor, não pode vir que suas crianças são pequenas, elas vão atrapalhar todo mundo. Não, não vai atrapalhar não, fica tranquilo. Se atrapalhar, eu saio com ela. É todo mundo contra, porque já foi deixando se incutir de ideias equivocadas. E o problema disso é que essa falsa liberdade, que já vem de séculos sendo desconfigurada, ela quer mostrar que o centro da sociedade é o homem, é o ser humano, e não é. O centro da sociedade é Deus. Se não entronizarmos a Deus na sociedade, sofreremos, porque temos um pai, temos uma relação com esse pai, como crianças, que dependemos dele, não como um castrador. Eu dizia até com uma amiga aqui há pouco, olha, você vê descendo, eu morava em Santos, se você for de São Paulo a Santos, pela serra lá, Anchieta, Imigrantes, você tem uma serra. Graças a Deus alguém colocou estrada, olho de gato, pintou o chão, colocou placa, iluminação. Só que às 2 da madrugada, se você quiser descer, desligar o farol, enfim, torcer que não tenha, vamos dizer que não tivesse antes, iluminação, olho de gato, guarda-reio, placa, mostrando que era curva sinuosa, você pode descer até hoje a 150 km por hora.
se esborrachar onde você quiser, não tem problema. Não tem ninguém impedindo de fazer isso, a não ser os radares, para você tomar uma multa. Mas mesmo assim, você é livre, você continua, você faz o que você quiser. Colocaram ali para sinalizar, para ajudar. É uma curva aqui, não é uma castração. Fala, olha, aqui é melhor, desse modo é melhor. Mas não, eu quero fazer do meu jeito. O meu jeito é melhor. E esse será sempre o grande desafio. O desafio de olhar e não se deixar contaminar pela manipulação. Ou pelo menos ter uma desconfiança, eu falo aqui aos jovens, dos materiais que chegam a vocês, das falas que chegam a vocês. Pesquisem sobre o assunto. Anos atrás, quando eu ouvia tanta tema de sexualidade, o que eu fiz? Eu vou estudar a história disso daqui. Me interessei em ver quem estava por trás. Tem um livro em espanhol, não foi traduzido infelizmente para o Brasil ainda, né? Chamado Los Arquitectos de la Cultura de la Muerte, Winker. E ali ele vai mostrando os autores, suas obras. Ele quer te ajudar, assim, uma síntese das obras desses autores que foram tentando modificar a sociedade. Alfred Kinsey, Margaret Mead, Margaret Sanger. Por que estou falando isso para você? Porque o único modo de fazer com que você perceba que você pode estar sendo manipulado é se dê ao direito de pesquisar sobre o assunto. Não basta que eu venha aqui e fale para você. É necessário que você vá, olhe, constate. Como diria São João Crisóstomo, para certos males existe um único bem, que é usar proficuamente da palavra, usar a verdade, falar para as pessoas, isso é um bem e isso não é um bem. Critérios, sem duplicidade, sem enganar. E eu quero já encaminhando para os finalmente, dizendo o seguinte, por trás disso tudo, por que emplaca essas ideias? Porque eles encontram como que uma atmosfera, que eles mesmos criaram, possível de construir aquela ideologia. Eles vão colocando uma atrás da outra e vão cada vez mais crescendo e ampliando. O que nós vamos assistir no Brasil se ficarmos sentados sem fazer nada? Nós vamos ver várias legislações tentando passar, não digo que agora, mas vão tentando passar por muitos meios, né? Tentando restringir a vida do cidadão. Se estes grupos não parasitassem o Estado, se esses grupos não usassem do aparelho estatal contra o ser humano, seria um bando de ideias, de crenças por aí, à solta e tal, de algumas pessoas falando, mas não funciona assim. Muitas vezes em debates eu vi o quê? Grupos com ideias muito financiadas e trabalhando contra a pessoa de bem que está sentada aqui, que nem imagina o que está acontecendo, nem está vendo onde está acontecendo esta guerra contra o ser humano, que quer fazer você guerrear contra você mesmo, porque o único modo de fazer com que se vença e se emplaque uma nova sociedade com essa nova configuração é fazer com que você aceite sem o filtro da inteligência. E como é que faz isso então? Usando muito da tua região límbica do cérebro. Preste atenção nisso para você entender como é que te manipula. O teu cérebro é dividido em 3 partes. O córtex cerebral é responsável pela parte que cuida da reflexão, da atenção ali que você tem que dar para entender as coisas, entender mais profundamente. Como as grandes mídias acabam te sabotando? Elas não querem te dar tempo de você entender as coisas. Elas ficam hiperestimulando a região límbica, dopando a região límbica, para que você tenha repulsa a qualquer coisa que seja mais profunda, que te ajude a pensar, que te ajude a de repente mudar, que você veja algo mais denso. Não, isso não, porque é enfadonho, é pesado, é tão mais gostoso a gente falar disso. No mercado,
Quando tem aquele fulano lá com o microfone. Isso é a última televisão, portanto, lá que fala. Aí você vê que tem gente correndo no mercado para pegar as fichinhas. Existem pesquisas para ver se essas pessoas foram no mercado para comprar aquele produto que foi anunciado em promoção. O número é baixíssimo. As pessoas estão indo, mas falaram que tem aquele produto, ele sentiu escassez, ele corre para comprar. Isso é feito sistematicamente por muitos meios, até a tua cabeça estar dopada. Aí você fala assim, olha, bom, tudo bem, eu vi muita gente com a Bíblia na mão, lendo, aqui é normal que seja assim, mas de modo geral, vamos dizer que seja um outro livro dessa grossura. E um professor na aula fala, pegue o seu livro para ler, e ele te mostra um livro assim, 1000 páginas. Alguém já ouviu aquela frase assim, um olhando para o outro, nossa, tem um resumo, audiobook, um negocinho rapidinho, nunca fizeram isso também? Eu me lembro que eu sim, tudo bem, aqui só tem santo, né? Desculpa, mas assim, eu me lembro de professor pegar um negócio e falar, nossa, vai ser um negócio, vai ser difícil e tal, muito denso, né? Porque a cabeça já está fragmentada, coisa rápida, vamos lá, o tempo é dinheiro, tem que ser rapidinho, vamos lá, coisa gostosa, tal. Então, o gosto faz parte, o prazer é uma coisa boa, o problema é quando hiperestimulam e fazem você ficar refém dessa estrutura. Os pais que estão aqui presentes, que eu estou vendo várias pessoas de mais idade também aqui, quando você vai simplesmente fazendo tudo, dando tudo que o seu filho quer, você está preparando ele, nota 10, para o sistema que quer fazer dele um hedonista, um relativista. Por incrível que pareça, são muitos e muitos autores tentando mostrar, se você faz desse modo, você o prepara para que no futuro, nos relacionamentos, ele não tolere nada, porque ele quer fazer tudo o que ele quer, do modo como ele quer, quando ele quer, porque ele quer. Ele é o centro da humanidade. E aí depois não reclame se no teu relacionamento tiver problema. Porque quando começa a ter dificuldade do defeito, não quero mais, não está bom, não gostei, tchau, vou sair. Não para com nada, com ninguém, e nenhum trabalho para também. É justamente, os pais de Santa Teresinha, a gente vê na história do lar de Santa Teresinha, apesar deles terem condições, eles viviam de modo mais simples com as meninas. Eles procuravam fazer com que elas tivessem uma vida simples, com certos cuidados, é lógico, mas de modo simples, que elas entendessem, que não fossem reféns, vítimas de uma sociedade que vai falar, não pode frustrar. Eu quero terminando dizendo, quem falar para você que, como diria Jean Piaget, não pode frustrar, tome cuidado com isso, porque a vida não é assim. O frustrar faz parte. Nosso Senhor não vira e fala, toma a sua rede, vem com o abanador, deita lá e fica na sombra de água fresca. Renuncia a si mesmo. E renunciar é muitas vezes falar que você queria fazer uma coisa e não vai fazer. Eu tive que dormir, infelizmente tive que dormir muito tarde hoje, e aí um amigo aqui da Canção Nova foi me buscar. Frustrante, porque eu dormi menos de 4 horas, eu queria ter dormido mais. Eu queria, mas eu devo fazer isso. A liberdade é justamente fazer o que se deve, fazer o que é próprio com a natureza, fazer o que é a vontade de Deus e se conformando à vontade de Deus. A revolução sexual tem ainda muito impacto nas nossas vidas. E ainda terá, se nós não aprofundarmos a nossa vida de oração. Para terminar, se alguém aqui ainda tem dúvida de que a sexualidade sendo tratada desse modo seja maravilhosa, é só ir na história de Nossa Senhora de Fátima e ver o que ela fala dos pecados contra a pureza. E por que é importante guardar a pureza? Por que a igreja fala disso? Os santos falaram disso? Tem um motivo muito importante para você entender, que aí você vai ser livre.
Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Os puros verão a Deus. A pureza confere a visão. Ou seja, São João Cassiano, no século IV, quando vai comentar o trecho de São Lucas, capítulo 21, 34, o que pesa o coração do homem, das 3 coisas, na tradução da Bíblia de Jerusalém, do padre Mato Soares, uma delas é a devassidão, pesar, te materializar, te prender nesta vida, e você não entender o que seja a vida. Alguém aqui é do Rio de Janeiro? Já subiu no Cristo Redentor? Muito bem. O amigo sabe muito bem que subir lá e ver o Rio de Janeiro, você vê muita coisa. Lá embaixo do Corcovado você não vê nada, é óbvio, né? Mas é para dizer o seguinte, que quando se eleva, se vê melhor. Quando se eleva, se vê melhor. Quando guardamos a pureza, nos elevamos. Elevando, você enxerga melhor. Enxerga se tem engenharia social, enxerga se tem erro, se tem engano, se estão querendo fazer algum mal contra você, e você começa a enxergar o que você deve ser, o que você deveria fazer. Então, quando a igreja quer ela falar para você, guarde o seu coração e a pureza, ela está te dando as condições de você elevar a sua mente, elevar a sua razão. São Tomás de Aquino fala exatamente isto. São 3 as coisas que impedem a razão nos pecados contra a sensualidade. Quais são? Os efeitos. Ela vai paralisando, ela vai perturbando e ela vai cegando. Ela perturba a sua imaginação, ela vai como que paralisando, entorpecendo. Então, se você percebe em você melancolia, distração, pouco esforço, certa crueldade, distanciamento, falou de rezar, aqui a gente está aqui para rezar, muito bem. Agora quando está sozinho, e a mãe fala, filho, vamos rezar o terço? Não me diga que não é assim, que muita gente é assim, e talvez tenha alguma coisa a ver com a sexualidade. Então, se você começar a guardar o seu coração para Deus, ordenar os amores, e se elevar, você vai começar a enxergar melhor, e a sua mente vai se como que sendo iluminada pela graça de Deus. Por esse motivo, o que mais me encantava em vir aqui pela manhã para falar para vocês, era para dizer aquilo que Nossa Senhora de Fátima dizia. Olha, são os pecados que infelizmente vão condenar a muitos. Mas não é só não ser condenado, você pode descobrir o que é a vida com Deus, o que é a vida, a beleza dela, mas você precisa não se deixar ser dessensibilizado. Então, por esse motivo, que Deus nos conceda a graça da oração para nos aproximar dele, a graça também do estudo ordenado, e a graça também da pureza, para que justamente a nossa oração se eleve muito mais, e a nossa vida, e a nossa oração, os nossos lábios, os nossos atos, eles tenham relação entre si, e a gente possa ser mais belo e agradar a Deus. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Nós não podemos terminar esse momento a não ser de outra forma. Aqui neste palco, por inúmeras vezes, o jovem, o profeta, já disse a muitas pessoas, a uma multidão, ou santos ou nada. Nós precisamos nos decidir. Ou lutamos pela santidade, ou nos conformamos em viver no chiqueiro. Eu não sei aonde você quer estar, mas eu tenho certeza que não é lá, é lutando pela santidade. Existe um céu preparado para mim e para você, e é por isso que você está aqui, para fazer a diferença nesse mundo. Deus não só preparou esse momento para que você pudesse encontrar com Ele, mas que você também pudesse se tornar um grande discípulo, um missionário, um revolucionário neste tempo, aonde você mora, na sua escola, na sua casa. Deus
conta com você. Diga isso para quem está do seu lado. Deus conta com você. Ajuda essa pessoa a levantar agora, a ficar de pé. Segura firme na mão dessa pessoa. Levanta a mão dessa pessoa lá no alto. Isso. Vamos terminar assim. Fecha o seu corredor aí. Isso. Pode fechar. Somos uma geração de santos. Somos uma geração revolucionária que está aqui pronta para lutar contra tudo aquilo que o mundo vem nos apresentando. É por isso que nós estamos aqui. E a vantagem de todas essas coisas é que Deus está do nosso lado. Você não está sozinho. Ergue o braço do seu irmão mais alto que você puder. Isso, mais alto que você puder. Deixa ele na ponta da unha, vai. Isso. E canta junto com ele isso. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Assim, vai lá. Em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir, meu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, canta, canta, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Quero ouvir você, vai lá, os santos ou agora dá o seu melhor, o seu máximo agora. Vai, arrebenta, os santos. Os santos ou nada mais. Pra terminar, vai. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Aplauda o seu irmão. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.